tempo de Copa do Mundo, né? O pessoal está mais ou menos ligado, nem tanto, né? Como já aconteceu em outras Copas do Mundo, o brasileiro está muito distante da Copa do Mundo esse ano, por todas as razões, né? É uma seleção distante, a seleção não está desempenhando, entregando o que se imaginava, né? São atletas que têm distância da pátria, eles todos vivem no exterior, na Europa, enfim, então não estão satisfeitos, eles gostariam de estar de férias. Todos estão realizados muito bem, obrigado, financeiramente. Então, a Copa do Mundo não muda nada para esse elenco, muito menos também para o seu treinador, Ancelotti. Então, amanhã temos mais um jogo da Copa do Mundo, do Brasil, no caso. E Haiti, que não é o café, é a seleção do Haiti. Vamos ver o que acontece amanhã. A expectativa é que dê uma melhorada, talvez no Neymar jogando um pouquinho lá e tal, né? Botar o Neymar para tirar tudo da reta aí, para não dizer, não levou o Neymar, não botou o Neymar para jogar. O Neymar está bem descontado, está com dificuldades. Jaime Eduardo Machado. Eu acho futebol em geral, o brasileiro todo, né, é uma coisa mágica, né? Eu estava ontem assistindo o jogo da Colômbia contra o Uzbequistão. Sabem, é um país lá da Ásia Central, né, ex-União Soviética, do grupo da União Soviética. E ele jogou na Colômbia o Campas, você se lembra do Campas? Jogou. Em 2024, o Campas jogou pelo Grêmio, o Grêmio foi buscar lá no grande promessa, né? E foi em função do Campas, esse é o lado chocoso da história do conhecimento que eu dei do Campas. O meu neto, que na época tinha 10 anos, eu comecei a levar futebol, ele aprendeu a dizer palavrão por causa do Campas. E tinha um vizinho nosso de cadeira que xingava o Campas o tempo todo. Era um menino o Campas, hoje ele não tem mais do que 20 anos, isso foi em 2024, quando o Grêmio estava para cair para 2022, o Grêmio estava para cair para B, ou caiu para B, eu sei que ele foi naquele período lá, ingrato do Grêmio, mais ingrato do que de hoje. E ele então aprendeu a dizer palavrão, porque tanto que xingava o Campas, e ninguém imaginava que o Campas pudesse chegar ao que chegou. E eu estou lá assistindo a partida, não sabia da escalação da Colômbia, era altas horas, começou às 11 o jogo. Sim. Aí eu olho, isso aí deve ser o Campas. Aí comecei a prestar atenção na narração, estava assistindo pela Cazé TV, que é muito engraçada, né? E aí é o Campas, e o Campas foi melhor em campo, né? E fez o terceiro gol da Colômbia, foi 3-1 o jogo. Foi jogão, né? E foi o melhor jogador em campo, o tal do Campas. Por isso que eu digo que o futebol apresenta essas surpresas, né? Tem uma magia, assim, contagiante. E embora o brasileiro, por motivos que se sabe, que o Zé muito bem destacou, não esteja dando a devida atenção ou atenção de outras ocasiões para a seleção, até porque ela não promete muito, ou não está prometendo muito, tomara que eu me engane, tomara que todos se enganem, porque ninguém está acreditando muito na seleção. Para as pessoas que vão lá, é um congraçamento, uma confraternização maravilhosa, de gente que inclusive nunca entrou no campo de futebol, por direção de turismo, curiosidade, vai lá no campo e são 50, 60, até 80 mil pessoas no estádio, uma festa fora do estádio. Tem esse lado positivo aí, essa agregação que o futebol permite, que eu acho uma coisa mágica, né? E esse episódio do Campas é típico, né? A gente se engana com o jogador, olha, coitado do menino, lá na época eu tinha pena dele, tanto que ele era xingado, era uma loucura. E esse vizinho nosso de cadeira, como eu disse, dizia horrores. E o guri aprendeu a dizer palavrão com esse, porque é um deslumbramento para ele assistir aquilo ali. E ontem o Campas foi o grande astro da Colômbia. A Colômbia é uma seleção que tem tradição. Eu me lembro do Milionários, te lembra dos Milionários da Colômbia? Sim. Do Garrincha, do Botafogo, que eram os grandes clubes brasileiros, do Santos, do Pelé, Milionários na América do Sul, pontificava, e era um clube colombiano. Então a Colômbia tem tradição realmente. E lá estava o Campas, né? Aquele que no Grêmio não deu certo, acabou dando certo na seleção da Colômbia. E ele hoje, eu me informei, ele joga no Rosário da Argentina, né? E é um grande destaque lá, e foi convocado agora
para a Colômbia. Essa é a minha historinha. Teve um jogador ontem que estava no colombiano que jogou no Inter, se eu não me engano, não? Ah, não, estava lá o Arias. O Isso. Arias, eu esqueci do Arias. O Arias passou pelo Inter, né, muito remotamente, e atualmente está no Palmeiras. Né, é muito bom jogador. Ele estava no Fluminense, né, do Fluminense foi para o Palmeiras, hoje está no Palmeiras. E o Palmeiras sabe pegar, né? O Abel se enxerga, tem uma visão muito boa de futuro de jogador, especialmente. Eu acho admirável isso, enxergar um jogador assim. Não no caso dele, que já é maduro, né? Tem uns que enxergam o cara com 12 anos e o cara se torna craque. É o caso do Messi, né? Sim. O Messi jogava lá no infantil da Argentina, não me lembro bem qual, um clube argentino, e um espanhol foi lá, pegou o Messi e levou para o Real Madrid, do Barcelona, com 12 anos. Com 12 anos. Né? E o Messi é o que é. Pensou no meio de vários. De todos os grandes craques que estão nessa Copa, o que mais mostrou até agora foi o Messi. Verdade. Fez 3 golos na estreia da Argentina. Mas, enfim, essa Copa, em 48 clubes, certamente vai ser a Copa, pelo menos a mais longa da história. Né? E a previsão de quem vai ser campeão, ninguém tem, porque todo mundo aprendeu a jogar futebol, né? Até Cabo Verde, eu nem sabia que tinha bola lá em Cabo Verde. O Vozinha, o goleiro foi buscado em casa, ele não jogava mais, estava aposentado, e segurou o ataque da Espanha. Mas é isso. Isso aí, muito bem. Então tá. Tu tá gostando da Copa? Tá... Eu tô assistindo alguns jogos e tô vendo que realmente tem dado uns jogos muito bonitos e jogadas bacanas, mas realmente jogos muito parecidos, jogadas parecidas. A gente espera da seleção, eu acho que não espera dessa, mas a gente sempre esperava da seleção jogadas diferentes, extraordinárias, né? Tiradas da cartola. Mas não é o que está acontecendo. Os jogos são muito parecidos, mas estão bons de assistir. Estão bons de assistir. E quanto mais desconhecidas as seleções, parece que melhores são os jogos. Porque nivela e aí os jogadores dão a vida para buscar. Ontem teve um gol da Colômbia que o atacante saiu debaixo do zagueiro, né? O zagueiro atropelou ele buscou e cruzou e o atacante lá fez o gol de cabeça. E eu vi esse gol ao vivo. E realmente, pô, bonito ver. Acho que foi o terceiro? Foi o terceiro, o foi último do gol. Campaz. Foi do Campaz? Foi do Campaz. É, o último. Usou da direita para a esquerda? Esse. Foi do Campaz. É. O gol foi do Campaz. Do Campaz. Tá, mas quem cruzou? E aquele que cruzou? Ah, não lembro. Não, que é um baixinho lá. Não sei, não, esse não. Valente não demais, conheço, valente demais, bonito. Aqui em Porto Alegre, aqui no Grêmio, o Campaz jogava pela direita, né? E ontem estava do outro lado. Estava do outro lado. Muito bem. Verdade. Então tá, vamos adiante então. Vamos falar de quem agora aqui? Vamos falar do Banrisul, né? Banrisul, grande banco do estado do Rio Grande do Sul, que está com essa campanha maravilhosa de educação financeira para jovens, tá? Meninos, meninas, adolescentes, que é o Banrisul apresentando o Banriway, que é a conta digital que marca o início da vida financeira de crianças e adolescentes. Sem tarifa mensal, Banriway oferece Pix, Banricompras, rendimento automático e recarga de celular, tudo integrado ao dia a dia. Cada funcionalidade foi pensada para ensinar na prática o valor do dinheiro e incentivar escolhas mais conscientes desde cedo. Enquanto os filhos ganham autonomia e aprendem a lidar com o próprio dinheiro, os pais acompanham cada movimentação, definem limites e recebem notificações pelo aplicativo Banrisul, tudo de forma simples e segura. Assim, a família participa de perto da construção de hábitos financeiros mais responsáveis, estimulando o diálogo sobre planejamento, organização e consumo consciente. Olha a mensagem do Banrisul. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. A grande vantagem é a gente não ter que ir ao Uruguai para saborear uma parrilla maravilhosa, né? Não vai a Montevidéu, não vai a Punta del Este, enfim, não vai no território, né? Uruguai, porque nós temos aqui em Porto Alegre, o Uruguai aqui em Porto Alegre, é um negócio fantástico, um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. A maior parrilla, a autêntica cozinha uruguaia
na Parrilla del Sur, aqui na Avenida Nilo Lopes, 111, bairro Petrópolis. O telefone é o 30 12 7878. Minha gente, você sabe que durante os jogos do Uruguai e do Brasil e do Uruguai, na Copa do Mundo, você tem uma promoção imperdível lá na Parrilla del Sur, tá? Que é exatamente o entrecô de R$ 65,90 por R$ 39,90 durante o jogo. Se você quiser levar uma parrilla para casa, um entrecô para casa, pode levar, porque você vai pagar também os R$ 39,90. Mas tem mais um aditivo, né, que o Darcy e a Maristela Desbecel estabeleceram para os clientes da Parrilla del Sur. Cada gol do Brasil, amanhã cada gol do Brasil, sabe o que vai acontecer? Então, amanhã, além das vantagens que eu estou falando aqui do entrecô, que já são as oferecidas, a Parrilla del Sur estará, então, durante o jogo, a cada gol do Brasil terá uma rodada de chopp grátis. Então, você vai tomar chopp grátis, cada gol que o Brasil fizer 4 gols, são 4 chopps, né? E aqui que o negócio foi dar, fizer um, vai ser um chopp. Então, tem o entrecô de R$ 65,90 por R$ 39,90 amanhã. Olha lá, chopp Parrilla, olha só que coisa linda. Não, olha aqui, ó. Maurício Borges, ele é impagável, isso aí é pedra 90, é um craque. Tinha que estar na seleção, o Maurício Borges, tinha que estar na seleção. Então tá aí, ó, lindo, maravilhoso, olha que chopp, olha que convidativo, a cada gol do Brasil, uma rodada de chopp por conta da casa, estacionamento gratuito, com manobrista, onde é que tem isso aí? Na Parrilla del Sur. Então, os cumprimentos lá para o Darcy e a Maristela Desbecel por essa, né, a vantagem que está oferecendo para a clientela, né? A clientela aquela maravilhosa da Parrilla del Sur, aquele ambiente maravilhoso, amanhã com Copa do Mundo, Brasil e Haiti, então comemorações a mil por lá, tá bom? Então te liga, então olha aqui, ó, tudo de bom, o cardápio funciona normalmente, como sempre aconteceu, tá bom? Tem todos os produtos do cardápio, né, os alimentos maravilhosos e mais essas promoções do entrecô e dos chopps. O chopp é gratuito e o entrecô é menos da metade. É um negócio fantástico que está oferecendo a Parrilla del Sur. Aí os telefones para você fazer a reserva, faça a reserva, está pelo 30 12 7878 ou também lá pelo 99 122 6771. Parrilla del Sur com chopp grátis em cada gol do Brasil. Muito bem, vamos adiante então, dizendo que o Vinhos do Mundo está aí prometendo o máximo para que você deguste os melhores vinhos durante o inverno, tá bom? Neste inverno, a Vinhos do Mundo preparou uma seleção especial de rótulos para transformar cada jantar, encontro ou momento de descanso em uma experiência ainda mais prazerosa. É tempo de aquecer sua adega com grandes escolhas. Passe em uma de nossas lojas. Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Alípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Se beber, não dirija. Todos os cartões de crédito são muito bem-vindos. Estacionamento, cortesia, segurança absoluta. Vinhos do Mundo Importadora, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Jaime Eduardo Machado. Nós estamos acompanhando aí, estarrecidos todos, né? Essa questão que está sendo levantada, os problemas todos pela Operação Compliance Zero, que é a investigação desse caso monstruoso aí, que dizem que é o maior escândalo no Brasil, certamente, financeiro, que é o caso Master. E agora eu tomei conhecimento de números que são absolutamente inacreditáveis. A COAF, que é o órgão federal ligado ao Ministério da Fazenda, que controla a movimentação de dinheiro suspeito, lavagem de dinheiro, etc. Tanto que quando você faz qualquer negócio aí, por exemplo, uma escritura num cartório, acima de determinado limite, ele é obrigado a fazer a comunicação, né, do valor, para que depois seja investigado, de acordo com a renda de cada um. Enfim, é o órgão que controla. E você sabe quanto é que foi movimentado pelo Daniel Vorcaro? 30 bilhões de reais. Agora, como é que ele conseguiu isso? Isso aí é uma incógnita. Começou na Bahia, começou com a criação de um cartão ligado lá ao governo da Bahia na época. Né? E agora entrou o Wagner também nessa história. Jacques Wagner. 30 bilhões. E sabe quantas pessoas físicas? Bilhões, né? 30 bilhões. 30 Ah, bilhões. Não dá para imaginar o que seja. Ele só movimentou isso aí. Só ele. Propina. Fora todo. E sabe quantas pessoas receberam? Eu fiquei estarrecido.
1.200 pessoas, por isso que está essa correria, porque poucos escaparam. Né? E todos eles ligados à administração pública, porque é onde ele tinha interesse. Ele não fazia, e não ia fazer isso por benemerência, porque não tinha retorno. Ele fez isso sempre procurando um retorno. Claro. Quer dizer, subornar um juiz para receber alguma coisa de retorno na atividade daquele que ele está praticando. Eu chamo de suborno, que não é o termo para identificar. O Ciro Nogueira para conseguir lá aquele limite, né, de retorno no CDB fosse acima de R$220 mil, pudesse chegar mais, porque aí o FGC. O FGC. Fundo Garantidor. Então, 250 mil, eles queriam passar para 1 milhão. Inacreditável, né? Então é compreensível que esteja todo mundo de barba de molho, porque eu não encontro outro título, Zé, para dar a ele, né? E até seriamente, quer dizer, é o subornador geral da República. Mas, meu Deus... Mas essa turma que foi subornada, ela morde a isca com muita facilidade. E com os valores que ele oferecia, Jaime Eduardo Barra. Brasília é o templo da vigarice. Eu fico pensando quem é que resistiria a isso aí. Então ele oferecia... 100 milhões? Surpresa. 100 milhões? O cara vai dizer não? Não vai dizer não. E oferecia surpresas, viagens, só para aquele Gilmar Palusa. Por isso que o Gilmar está de baba de molho. Ele fez vários voos e pagou passagens, estadias, né, para estações na Suíça. Né. É o subornador geral. Botou todo mundo no bolso. E se o procurador-geral agir, nós vimos que ele está agindo como um abafador geral, quer dizer, nós vamos ter dificuldade em chegar até o fim. Eu acho que isso... Eu não sei qual a atitude que vai tomar. Até agora está maravilhoso, mas está correndo um risco bárbaro. O André Mendonça. Até quando ele vai segurar esse rojão? Aquela discussão dele no plenário do Supremo com o ministro Gilmar Mendes, aquilo ali é uma coisa histórica, né? Quer dizer, o Gilmar tentando amenizar, dizendo que, porque a Lava Jato, eles assim, não, isso aí não é coisa de colarinho branco. Isso é coisa de máfia organizada e a máfia pressupõe o suborno de autoridades públicas. Colarinho branco é negócio, né, que se faz entre particulares. Mas nesse caso, está mais do que comprovado, é máfia. É máfia como houve na Itália. E lá estavam envolvidos juízes, procuradores, etc. Aquilo rendeu uma filmografia enorme, literatura acerca daquilo, e aquilo acabou sendo erradicado, pelo menos em parte, né, na ocasião. E nós estamos correndo o risco aqui de não conseguir debelar esse incêndio aí que envolve pessoas que nem se imaginam que vão aparecendo, como apareceu agora o líder do governo do PT no Senado, que é o Jacques Wagner. E a origem, todos sabem que a origem do MAS foi na Bahia, né? Foi na Bahia. Não, já tem o Mota e o Alcolumbre também, que estão na reta também. O Mota estava envolvido, pelo menos nos presentes. Né? O Alcolumbre disse que não apareceu nada dos... A impressão que se tem é que isso aí estava tudo, como dizia o meu amigo Lauro Quadros, meio amorcegado. Quer dizer, os abafadores estavam trabalhando. E, de repente, o Mendonça resolveu tirar a cinta para fora e começou a bater. Né? Então está todo mundo correndo lá, a correria é grande. Né? Tocaram o fogo no formigueiro e está todo mundo atrapalhado, porque esse ministro vai sobrar alguma coisa para alguém. Esse ministro tem que se cuidar, viu? Ele já disse. Ele, inclusive, ele está na alça de mira, hein? Ele, inclusive, mencionou lá no julgamento esse que a televisão mostrou, o encontro dele com o Gilmar Mendes quando ele entrou no Supremo, que o Gilmar advertiu, olha, para ser ministro do Supremo, precisa ter coragem. Dizer, eu tenho coragem, se eu não tenho medo de morrer, veja bem o ponto que chegou, se eu não tenho medo de morrer, eu não vou ter medo de ser ministro do Supremo. Quer dizer, está nesse ponto. Está nesse ponto, exatamente. Muito bem, é isso aí, Eduardo. Tu está tranquilo, tu é Porto Alegre, mas tu não vai a Brasília nesse momento, não, nem tudo de graça, tu não vai. A América te convida, tu não vai. Não, faz um tempo que eu não nesse vou momento tu não quer ir lá, está perigoso. Tá certo?
É. Mas eu lembro de um programa que nós estivemos juntos, Jaime, que falamos da Corte Constitucional da Alemanha. Da Alemanha. Né? Da Alemanha, que por conta das decisões e da situação da Segunda Guerra e daquilo tudo que aconteceu, foi deslocada para 800 quilômetros, né, a Corte Constitucional lá funciona a 800 quilômetros da capital. Da capital. Justamente porque na época aquelas decisões que foram tomadas, tudo com base na lei, segundo os nazistas, né, era tudo com base na lei. Era tudo constitucional. Matar judeus era constitucional. Tudo, né, a desculpa dos burocratas da SS ou daqueles que tratavam dos campos de concentração ou capturavam as pessoas, os judeus, era, não, estou fazendo tudo dentro da lei, é tudo constitucional, e a Corte Constitucional ia lá e carimbava como correto. Até que viram que nada daquilo era correto, tudo aquilo era desumano, e aí colocaram a Corte Constitucional atualmente longe do furdunço da política para não se contaminar. Eu estava pensando onde é que teria que ser agora se deslocar o Supremo meio para o norte lá, né? Eu não quero ser acusado de nada, né? Eu acho que não tem preconceito nenhum, mas tem lugares aí que não dá para botar o Supremo também, que vai ficar pior, né? É verdade. Mas a questão é deslocaram toda a República para o centro do 800 país. quilômetros, parece que é Carlos Rio, se não me engano, e distante do centro administrativo, que é Bonn. Né? Por isso, inclusive... Mas é só a corte, porque o centro administrativo continua longe. Continua longe. Essa é a questão. Deslocaram o judiciário para Brasília, deslocaram executivo para Brasília, legislativo, todo mundo foi para Brasília. O que adianta? Adianta nada. A culpa disso é do Juscelino, que juntou todo mundo lá, né? Mas de caso pensado. Mataram o Juscelino. Mataram o Juscelino. E do Barão de Montesquieu, que resolveu inventar essa teoria dos 3 poderes, quando tem um poder só que está dominando agora. Inclusive, isso aí não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, só que aqui as coisas se agudizam, né? É um fenômeno mundial, esse panconstitucionalismo, quer dizer, essa coisa de atrair tudo para a Constituição, tudo está previsto na Constituição, né? Porque a Constituição não são artigos, são princípios. Então você coloca tudo ali dentro, qualquer se bateu na rua, na cabeça, princípio da dignidade humana foi afrontado, é constitucional. Né? Princípio, sei lá, tudo é constitucional, então isso atrai, e os outros poderes se anulam. E se anulando os outros poderes, se anula a democracia, porque quem elegeu os representantes do povo foi o povo. E se os congressistas não estão exercendo o poder, se desloca para o judiciário e deu para a democracia. Muito bem, vamos adiante falando de Green Benefícios. Green Benefícios é um negócio fantástico. A empresa mais qualificada do território nacional é a Green Benefícios. Né? Green Car é uma marca consagrada, né? Que oferece tudo de bom para seus clientes, excepcionalmente maravilhosa. Sua empresa procura benefícios que façam sentido para o colaborador e facilitem a rotina do RH. Recursos humanos é um ambiente dos mais importantes numa empresa. A Green oferece soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde, com mais de 35 anos de experiência. Tudo isso com tecnologia, atendimento próximo e a segurança de quem entende as necessidades das empresas e das pessoas. Saiba mais em www.greenbenefícios.com.br. Então, olha aqui, a sua empresa está no melhor caminho com Green Benefícios, Green Car. Tudo de bom. Território nacional, Green Benefícios. E vamos adiante dizendo que Poa está ficando boa, né? Poa está ficando boa, né? A nossa capital está tendo um desempenho maravilhoso, a gente tem ouvido, notado muitos elogios à gestão do prefeito Sebastião Melo. Tem sido incansável dentro de tudo que é possível fazer numa gestão, né? Enfrentando todas as dificuldades da nossa cidade, que é uma cidade que cresceu muito, né, a própria população, então não se passa a régua em 24 horas, mas está sendo incansável e está se corrigindo uma série de situações que estavam à margem, né, de outros governos, agora está tudo sendo corrigido, graças a Deus. Depois de tantas intempéries, tantas catástrofes que aconteceram em Porto Alegre, mas o prefeito Sebastião Melo está enfrentando de frente, com muita coragem. Então, Poa está ficando boa, dá uma olhada. Sabe por que Boa tá ficando boa? 85 comunidades visitadas em apenas um ano no programa Mais Comunidade. Boa tá ficando boa. Revitalização do quadrilátero central. Boa tá ficando boa.
mais de 2.100 novas vagas na educação infantil. Boa, tá ficando boa. É a prefeitura trabalhando para deixar a cidade melhor e você numa boa. A minha boa, a tua boa, a nossa boa tá ficando boa. Prefeitura de Porto Alegre. A gente trabalha, a vida melhora. Muito bem, vamos adiante falando de sucos Petri, que é a bebida de todas as estações, para não dizer que é a bebida do ano inteiro, né? O sucos Petri é o produto mais vendido do segmento, portanto, mais consumido. Sua sede pede saúde, pede sucos Petri. 100% natural, sem adição de água, açúcares e sem conservantes. É o suco de laranja, o suco de uva e a água de coco Petri, hidratando seu organismo depois da atividade física indispensável, né? Qual é o médico que não recomenda atividade física para você? Todos, homens, mulheres, jovens, todos, idosos, todos têm que fazer atividade física, desempenhar para terem melhores resultados na sua vida, né? Especialmente dependendo da etapa etária da vida. Então, sucos Petri, a bebida de todas as estações. Então, se liga com sucos Petri, uva, laranja e a água de coco Petri. Tudo 100% natural. Sua sede pede saúde, pede sucos Petri. Adiante vamos, dizendo que está chegando o Titica aí. O Titica, eu vou dizer para você, o Titica é um adubo orgânico classe A. Ele vai revolucionar, né, esse pessoal que cuida do seu jardim, da sua sacada, das orquídeas, no sítio, na chácara. É um adubo orgânico, minha gente, classe A, que atende todas as exigências do Ministério da Agricultura, né? É um produto seco e compostado, rico em nitrogênio, tá bom? E carbono, laudo emitido pela Universidade de Passo Fundo e atestando seu grau de pureza. Adubo registrado no mapa com atestado para a produção orgânica através do certificado de conformidade orgânica. Esse é o Titica. Aí você vai ter o seu jardim, no seu condomínio, na sua casa, no seu sítio, na sua chácara. Maravilhoso, porque esse adubo orgânico classe A, ele faz brotar e enlouquecer, dá um colorido muito mais lindo nas suas flores, etc. e tal. Tá chegando no mercado aí a 1.000. Já está, mas agora vai chegar forte mesmo, tá? E tem mais os ovos orgânicos, também do Sítio Gigante, que é comandado lá pelo empresário Eduardo Tartarati Gigante, que é um sistema que prioriza o bem-estar animal, galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos, galinhas não recebem antibióticos, garantindo a pureza dos ovos. Sítio Gigante. Olha aqui, ó, produtos disponíveis para o consumidor na Feira Ecológica do Menino Deus, ali na Secretaria da Agricultura, quartas à tarde e sábados pela manhã. Também tem lojas, floriculturas, agropecuárias, tudo de bom. E está aí o telefone do seu monitor, que você pode também ligar e fazer contato com o Sítio Gigante, onde tem esses produtos maravilhosos, produtos orgânicos. Jaime Eduardo Machado. Você fez um elogio aí para o nosso prefeito, Sebastião Melo. Eu até já falei nesse programa aqui de quanto o centro da cidade está merecendo a atenção dele, né? O relegado centro da cidade, que ficou praticamente destruído ali naquela parte mais próxima ao Rio Guaíba, porque o discutível muro da Mauá não deu conta, né? E eu quero fazer um elogio também ao governador, porque foi lançado aqui, o título até sugere assim, Prepara RS, porque está se formando aí um super El Ninho. Isso aí já foi anunciado há algum tempo. E o governador, no primeiro momento, quando soube da notícia, da possibilidade de que isso aí pudesse ocorrer, está previsto para o último trimestre do ano, os últimos 3 meses do ano, outubro, novembro, dezembro, ele fez o lançamento desse projeto, que inclusive prevê uma plataforma para que os voluntários se inscrevam logo para ajudar na eventualidade que essa catástrofe, talvez eu esteja me excedendo no termo, né? Para que esse problema não... Tomara que não haja catástrofe, não vamos falar para não dar azar até, que esse problema não se repita, mas infelizmente as condições climáticas estão extremamente favoráveis a que isso venha acontecer no último trimestre, ou setembro, outubro, novembro, por aí. Tem até um trabalho, eu já referi aqui, jornalístico do Décio Freitas, que eu consultei na ocasião em que houve a nossa grande enchente, foi em 24, né? Foi em 24, inundação. Né? Do Décio Freitas, jornalista de saudosa memória, um homem que estudava muito Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Ele tem um trabalho sobre a ocorrência de enchentes no Rio Grande do Sul desde o século XIX, lá 1800 e alguma coisa, e é sempre nessas épocas, né? É maio, junho, setembro, outubro. Sempre foi assim. Sempre foi assim, quer dizer, a nossa situação geográfica... Tanto que essa as condições- última de 2024, É. se eu não me engano, foram nos exatos dias, mesmos dias Exato. daquela de 41. 41. 41. Eu costumo dizer que aquela de 41 eu não presenciei, eu olhei por cima do berço, que eu já tinha um aninho. Então aquela... E depois ouvi falar, naturalmente, né? O próprio Arroio Ipiranga só foi canalizado depois da enchente de 41, porque ele transbordou o arroio, na época era compreensível, e uma região que agora não foi atingida de forma alguma, que é aquela região ali da Ipiranga, da PUC e tal, próxima, aquilo ali, na época... Foi preservado. Né? Foi o prefeito Loureiro da Silva, que foi talvez um dos maiores prefeitos que nós tivemos, se não o maior, canalizou aquilo ali. Então, esse é o lado bom, né, entre E aspas. também porque ele também, agora desculpa interromper, mas também porque ele foi limpo, né? Sim, sim. Ele foi Não, limpo um pouco antes, né? Um ano antes da enchente. Exato. Bom, então eu queria registrar isso aqui, eu acho que é importante, aqueles que Perfeito. quiserem, inclusive, se apresentar como voluntários, já tem uma plataforma para isso. Muito bem, coisa boa, né? O negócio Então temos um prefeito preocupado com a cidade e Não. um governador preocupado com o Estado muito em bom, geral. muito É, bom, tá coisa bem. boa. Muito bom, para não dizer que está ótimo, né? Muito bem. Vamos falar do Sicredi Origens RS. Sicredi é outro, onde você não é um correntista, você é um sócio do Sicredi Origens RS. No fim de cada exercício, você tem lá os seus dividendos depositados na sua conta. Investir é pensar no futuro. E com o InvestZou, pode ser ainda mais divertido. Ao realizar novos investimentos no Sicredi, você pode ganhar mascotes colecionáveis exclusivos. É a oportunidade de diversificar sua carteira, fortalecer sua estratégia financeira e ainda conquistar a coleção de bichinhos de pelúcia. Fale com o seu gerente e saiba como participar. Olha, isso aí é um negócio fantástico, sabe? O pessoal adora esse tipo de promoção e o Sicredi está aí, então, fazendo esse plano aí maravilhoso para os seus sócios, né? Como eu digo, que lá não se é correntista e é sim um sócio. Então, oportunidade de diversificar sua carteira, fortalecer sua estratégia financeira e ainda conquistar a coleção de bichinhos de pelúcia. Então, vai lá, fala com o teu gerente e saiba como participar. Vamos adiante, então, dizendo que nós vamos falar do Di Paolo, né? Aí eu estou falando do Paulo Jeremia, que é presidente do Grupo Di Paolo de Galetos, que está chegando em Brasília com uma super loja, né? Sempre projetos arquitetônicos maravilhosos. Claro que o conteúdo, o recheio é o galeto maravilhoso, né? Saboroso, indispensável, que todos adoram. Chegou em São Paulo, é sucesso absoluto, né? Existem marcas que servem refeições e também existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição da colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano, sempre com cuidado em cada detalhe. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Tem a sequência, né? Que é essa aí mais ou menos que você está assistindo no filme, e temos aí também o Expresso Di Paolo, que você tem já mais ou menos projetados pratos prontos, né? De acordo com o cardápio que eles oferecem no Expresso Di Paolo, de acordo com um apetite, vamos dizer assim, melhor. E você também pode projetar o seu próprio prato, escolhendo ali, eu quero uma polenta, uma coxinha, uma massinha e tal. Você pode também montar o prato ao seu belo prazer, ao seu gosto. Isso é Di Paolo, Grupo Di Paolo de Galetos, o melhor galeto do planeta. Fala, Eduardo Dornelles. Pois é, voltando à questão do STF, da Compliance Zero, o ministro André Mendonça ordenou que a Polícia Federal se reporte a ele e não à cúpula da própria polícia e nem tampouco a nenhum órgão executivo. Nenhuma desconfiança. Nenhuma. E isso está chacoalhando Brasília, porque realmente é uma questão de sobrevivência da própria investigação. Porque senão haverá, com certeza, algumas intervenções aí desmedidas, vou colocar assim, prefiro não adjetivar de outra maneira.
Me lembra muito também aquela decisão, não equiparando, mas a decisão que o ministro Toffoli tomou quando disse que nada sairia do celular se não fosse pelo gabinete dele, o celular do Vorcaro, se não fosse pelo gabinete dele e tudo mais, quando apareceu logo em seguida que o ministro... apareceu a questão do resort Itaiaia, depois teve aquela reunião a portas fechadas lá dos ministros do STF e de repente saiu da relatoria o ministro Toffoli. Quando entrou o ministro André Mendonça, então agora na jogada dessa compliance zero, ele adotou uma medida também, mas dessa vez é uma medida que defende a democracia, no meu ver. Defende a Constituição, defende a vontade real de se apurar os fatos de uma maneira eficaz e honesta. Depois é aberto ao público e as pessoas vão ter o direito ao contraditório e ampla defesa. Por enquanto é fase de investigação, não tem nada que... Se existe uma desconfiança nas próprias autoridades públicas, tem realmente que a Justiça adotar determinadas medidas, e ele mesmo falou em plenário que chamou os advogados do Vorcaro para questioná-los. Vocês estão preocupados que eu enviei o Vorcaro para cumprir a pena num presídio federal de segurança maior, porque eu não tenho certeza da permanência da vida dele, da manutenção da vida dele em outro local. Vocês, advogados dele, isso é palavras do ministro, vocês, advogados deles, têm certeza da integridade, da manutenção da integridade física dele, aonde ele está? Não temos. Então, ele permanecerá lá, e quando vocês me derem alguma outra visão, ou alguma outra documentação que mostre, comprovação que mostre diferente, eu trago ele de volta, determino a transferência dele, sem problema nenhum. Mas, por enquanto, eu acho que ele falou, é salutar que ele permaneça onde está, até para a manutenção da própria vida dele. Olha a que ponto chegamos aqui na República. Não é fácil. Grupo Zafra é esse, encaminhando para o seu centenário. Falta um pouco de tempo, sim, mas já está com 91 anos, comemorando em 2026, 91 anos o Grupo Zafra. É um padrão de supermercados, padrão de empresa, padrão de grupo, né? Grupo altamente qualificado, estrategicamente posicionado e com um prestígio ímpar, singular em todos os segmentos, né, econômicos. Então, lá se sabe que, além de um grande mix de produtos com preços civilizados, estacionamentos com super segurança, tudo de bom, atendimento também de seus colaboradores, diplomático, lá absolutamente economizar é comprar bem. Vale a pena o Zafre. Melhor carne, tem por lá também. Vai fazer um churrasco em casa, reunir amigos, família, né, no corporativo, na empresa. Dá uma passada no Grupo Zafre, dá uma olhada. Olha aí. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito para um churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Tudo bem, então tá. Tá aí o Grupo Zafre bombando também, né? Coisa boa. Então tá, olha aqui, minha gente. Teu pet, teu gatinho tá com algum problema? Ou toma nota aí, sempre é bom ter aí no refrigerador, na sua agenda, né, um grande veterinário competente, né, com um espaço, né, consolidado, uma estrutura singular, que é exatamente o Armazém Quatro Patas. Está aí no seu monitor, ó. Então, tem exames de sangue, tudo resultado na hora, tem cirurgias, castrações, farmácia, pet, para os gatinhos, só coisa boa, tá bom? Tudo ali na Domingos Crescente, 675, no bairro Santana, fácil acesso, estacionamento tranquilo, na capital gaúcha, evidentemente. Daí o telefone 92 240 214 4444. Também tem o 3307 4004. Tudo isso com o médico veterinário Oscar Dávila, competente demais. Então, seu pet, seu gatinho, estão extremamente em ótimas mãos quando chegam lá no Armazém Quatro Patas, né, nessa clínica veterinária. Tem banho e tosa, tem tudo que você possa imaginar para um gatinho, para um pet.
tem ali na clínica Armazém Quatro Patas, sob o comando do médico veterinário Oscar Dávila. Então, toma nota desses números, que às vezes o bichinho dá um probleminha, a gente fica, onde é que eu levo, como é que eu faço? Já está aí, está no melhor caminho, está no melhor caminho. Fala, Gêmeo Eduardo Machado. Olha, o doutor Eduardo abordou muito bem essa questão aí da Polícia Federal. E eu acho que isso aí é uma grande preocupação que a gente tem. Porque num ambiente de corrupção, que é o ambiente político brasileiro hoje, não há negar, né? Não há negar. Isso é uma coisa que disseminou nos órgãos públicos. Certo. Nós temos que, em primeiro lugar, preservar as instituições. As pessoas vão ser condenadas, vão ser julgadas. Agora, elas não podem se esconder atrás das instituições. No caso da Polícia Federal, por exemplo, em relação à qual já existe alguma desconfiança, não deveria haver, né? Eu acho que é uma preocupação maior até do que, talvez maior até que com relação à Procuradoria-Geral da República, que são os dois órgãos, as duas instituições que trabalham, uma na investigação, na origem, né, do trabalho de apuração da existência ou não de crime, e a outra que faz a denúncia. E o julgamento depois tem sempre a possibilidade de recurso. Agora, essas duas instituições, elas têm que ter uma enorme preocupação, através de seus representantes, para que as coisas não caiam na desconfiança das pessoas, né? Eu vou dar vou fazer uma observação pessoal minha. Eu acho que não fica bem que o superintendente da Polícia Federal viaje com o presidente da República, como viajou 2, 3, 4 vezes, verdade. quando no mesmo momento em que o ministro Dias Toffoli puxava para dentro do Supremo todo o material relacionado com o início da investigação da Compliance Zero. Isso aí não tem justificativa. E, ao mesmo tempo, que se observava que tudo isso, todas essas atitudes, partidas especialmente do Supremo, obtinham eco junto ao Procurador-Geral. Porque a confiança é a base do sistema. O próprio policiamento, a guarda pessoal do presidente, que era atribuída ao Exército, aos militares, por influência da primeira-dama, passou a ser pela Polícia Federal. A Polícia Federal não é uma polícia de governo, ela não deve ser uma polícia de governo, é a polícia de Estado. Esse é o risco, né? É uma polícia de Estado. Eu lembro da criação da polícia. A Polícia Federal foi criada com a configuração atual em 64, com um movimento militar, etc., um golpe, como queiram que seja chamado, para ser uma polícia de governo. E passou, aliás, polícia de governo, e passou a ser uma polícia de Estado com a Constituição de 88. E é outro status, é outra altura, é outro nível, né, porque ela está atendendo aos interesses do Estado. Não estou com isso dizer que ela está atendendo aos interesses do governo, mas há vários movimentos da Polícia Federal que nos levam à conclusão, e levam à conclusão das pessoas, inclusive leigas, de que ela trabalha para o governo. Ela não tem que trabalhar para o governo. Ela tem que trabalhar para o Estado brasileiro, para a direita, para a esquerda. Sim, ela não é do governo, Não, ela é do governo. ela Está configurada assim, já na Constituição. Mesmo que contra o O que governo. não acontecia na Constituição anterior. O Ministério Público, mais ainda, porque o Ministério Público sequer está vinculado a qualquer dos poderes. A quaisquer dos poderes. Sim, não autônomo. está vinculado, né? De modo que essa preocupação eu tenho, todos devem ter. Quer dizer, as instituições, evidentemente, que estão acima das pessoas, daqueles que ocupam os cargos, mas sempre que os ocupantes dos cargos contribuírem para que surjam desconfianças em relação às instituições, eles devem ser afastados. É correto. Obrigatório, né? Não tem sentido isso. Ele anda, é tipo um guarda-costas do presidente da República, né? O comandante-geral da Polícia Federal. Ele tem que ficar na sede do país, entende? Porque não é afeto a ele, a não ser uma viagem de cortesia a convite do presidente. Tudo bem, mas todas, enfim, não poder, dentro do contexto que se vive no Brasil,
uma instituição como a Polícia Federal e o seu diretor-geral tem que estar aqui controlando o que está acontecendo, que isso aqui é uma panela de pressão. Então, ele está passeando com o presidente, aí fica difícil. No governo Bolsonaro foi acusado de ter interferido na nomeação do diretor-geral. E não aprovaram. E não foi aprovado. O STF. Houve uma interferência do STF, aliás, absolutamente indevida, sem qualquer fundamento constitucional, legal, seja lá do que for. Então, até esse paralelo a gente pode traçar. Né? Então, só questionando essa parte, tem que ser afastado o agente que faz. Mas quem afasta o agente? O agente justamente o chefe imediato. Aí né? o ministro da Justiça. Ou o chefe, eu vou chegar lá. Ou o chefe o superintendente, ou o ministro, que o próprio ministro da Justiça, que figuras que o próprio ministro do STF, André Mendonça, escanteou ao determinar que a Polícia Federal se reporte, a equipe da Compliance Zero, se reporte apenas a ele. Ou seja, quem deve, por dever de ofício, quem tem a obrigação por dever de ofício de afastar os agentes que não estão agindo corretamente são justamente as pessoas que estão sendo afastadas por desconfiança pelo ministro do STF. Essa é a questão que está sendo imposta na República. Nós estamos nas mãos de pessoas que não, em tese, não têm no mínimo a moral ou a confiança da população, ou de imensa parte da população, para atuarem como devem atuar. É, lamentável. Estamos aí com 8 minutos para o fechamento do nosso programa. Nós vamos voltar a falar de Olina Essência de Vida. Né? O pessoal faz um excesso nessa época de Copa do Mundo, né? Grandes festejos, Natal, Ano Novo, Carnaval. O pessoal sempre, né, vai um pouco além da normalidade, da capacidade, muitas vezes, do seu próprio organismo. Né? Então, tem que ter Olina na volta, né? Na volta. E na viagem, especialmente, eu particularmente, cara, levo Olina sempre, o máximo que eu posso. Né? A embalagem é permitida até para levar na bagagem de mão, né? Pela seu volume. Então, Olina, a família Olina, Olina Essência de Vida, que é um auxiliar digestivo indicado em caso de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório VESP produz há mais de um século Olina Essência de Vida. Então, você aí que é glutão, está fazendo umas provas aí e tal, né? Sabores diferenciados, especialmente no inverno, que tem um mocotó, tem uma feijoada, essa coisa toda, né? Então, daqui a pouco, uma olinazinha do lado não faz mal para ninguém, recupera todo mundo, tá? Fala, Jaime Eduardo. Mas olha, eu não sei se vocês lembram, num programa aqui, acho que a doutora Roxane Ponce, especialista no direito de trânsito. Não. Nós comentamos sobre uma imagem que apareceu naquela ocasião da TV, do líder do Supremo, do líder do PT, do Partido dos Trabalhadores, líder do governo no Senado, quando chegou o candidato ao Supremo. Né? E, naquela ocasião, ele desceu na direção lá da mesa para ser cumprimentado, e ele sequer olhou para ele. E aí eu fiquei desconfiado. Né? Interessante, quer dizer, ele é líder do governo, está encaminhando a candidatura de alguém à presidência do Supremo, a candidata a ministro do Supremo, e sequer olha para ele. Depois veio, né, eu estou falando Messias, né? Veio uma desconfiança do próprio Messias de que o Jacques Wagner não tinha trabalhado. É porque é Messias Bolsonaro, o cara é Messias, então aqui não passa. Bom, foi uma coisa rápida, a televisão sequer. Mais tarde eles mostraram um diálogo, né, distante, assim, porque você sabe que agora com esse telefone se aponta, né, para duas pessoas que estão falando à distância, você consegue ouvir. E quando o presidente lá, o Alcolumbre, pergunta para ele, mas ele, o Jacques Wagner, líder do PT no Senado, pergunta para ele, líder do governo, como é que vai ser? Eles vão perder por 8 votos. Mas eles, né? Aquilo ali me pareceu estranho. E agora, né,
Acontece isso com o Jacques Wagner, né? Quer dizer, o Jacques Wagner, nesse imbróglio todo aí, conforme gravações, que só por causa do Mendonça vieram à tona, ele recebeu um apartamento de 2 milhões Que espetáculo. na Bahia. Que espetáculo. Recebeu recebia por mês cerca de 400 mil reais, né? E recebeu ainda 1 milhão e pouco, e fora as viagens e coisas que Gilmar Palusa, uma série de coisas. Isso aí nos leva a crer que ele estava na gaveta, para usar uma expressão de futebol, né? Para atuar no Congresso em favor dele. Basicamente, aquela questão do limite da garantia do FGC. De modo que o mínimo que vai acontecer agora, preste bem atenção, o Lula vai começar a baixar na pesquisa, obviamente, isso aí tem reflexo imediato nessas pesquisas, e ele vai ter que afastar o Jacques Wagner, ele não vai poder continuar com ele. Ele vai afastar, porque se não afastar vai ser pior. O mínimo que ele vai fazer é entregar ele às férias. É líder, o cara é líder do... Mas o mínimo que ele vai ter que afastar... Vai ter, obrigado. É afastar da liderança. Não tem Pode saída. esperar que não essa segura. é a próxima crise. Tomara. Muito bem, vamos adiante. Minha gente, mais uma vez vamos falar de Parrilla del Sur. Amanhã, Brasil e Haiti. Então, tem toda aquela vantagem lá do entrecô, na cortesia, durante os jogos do Brasil e do Uruguai, mas amanhã, no caso, é Brasil e Haiti. O entrecô de R$ 65,90 por R$ 39,90 durante os jogos, tá ok? E durante o jogo de amanhã, então, você vai saborear esse entrecô por R$ 39,90 durante o jogo. Pode encomendar durante o jogo para levar para casa. Vai pagar os mesmos R$ 39,90. Mas o Darcy e a Maristela, que são os dirigentes, Darcy e Maristela Desbecel, são os dirigentes da Parrilla del Sur, colocaram mais uma vantagem, mais um brinde, mais uma cortesia para você, que é chopp a cada gol do Brasil, uma rodada de chopp. Então, está lá assistindo o jogo. O Brasil fez gol, chopp, cortesia. Mais a cortesia do estacionamento, com manobrista. Pode. É verdade? Claro que é verdade. Te manda para a Parrilla amanhã, vai assistir o jogo lá, telões maravilhosos, um ambiente fraterno, né? É extremamente feliz, só coisa para cima, né? Alto astral. Então, te manda para a Parrilla del Sur, porque é o Uruguai aqui em Porto Alegre. É Montevidéu, é Punta del Este, é o território uruguaio, dos hermanos uruguaios, aqui em Porto Alegre, né? Porque isso aqui, Porto Alegre, é um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul. A maior parrilla, a autêntica cozinha uruguaia, na Avenida Nilópolis, 111, bairro Petrópolis, 3012-7878, e mais ainda o telefone também para o WhatsApp ou não, o 51, claro, 99-122-26 771, tá certo? 99-122-6771. Aqui. E tem um chopp aí, que o Maurício Borges já botou para nós aí, aquele chopp lindo, maravilhoso. Olha aí, o chopp Parrilla, isso é cortesia da casa. A cada gol do Brasil, uma rodada de chopp por conta da casa. Meu Deus do céu, o entrecô por R$ 39,90? Por favor, eu estou indo para lá agora. Tá bom? Minha gente, muito bem, então, te liga na Parrilla amanhã, aquele astral maravilhoso, Brasil e Haiti. Haiti não existe mais, né? Café Haiti não, já foi. Olha aqui, pessoal, 21 horas, quando termina o programa, temos aqui o comentário do Alexandre Garcia, tá? Alexandre Garcia, competente, gaúcho, né? Um grande comentário. E às 8 horas da manhã, também aqui na emissora, ao vivo, o Boris Casoy, lá direto de São Paulo. Também comentários maravilhosos, né? Muito bem embasados, né? Com a competência do Boris Casoy. E do próprio Alexandre Garcia, que é agora às 9 horas, 21 horas, depois do programa Atividade. Muito bem, temos 1 minuto fechando aqui, para irmos embora, e dizendo que tudo de bom para vocês, tá? Que tem um jogo satisfatório e feliz. Vamos ver se a seleção recupera, né? Porque deixou o pessoal todo em pânico, né? Nessa primeira partida, né? Com o Marrocos. E amanhã não é fácil também por ser Haiti. Pode ter certeza que o Haiti vem com tudo, vem com o café fervendo. Então a coisa não é brincadeira. Tem um preparo físico muito bom, né? Eles não tem. O futebol nivelou muito, tá? Eu não posso explorar. Que eles chegaram de carona lá, porque a dificuldade lá no país está complicada. É verdade. Eduardo Dornelles, um privilégio tê-lo aqui na bancada. Jaime Eduardo Machado. Obrigado. Se tivéssemos Jaime Eduardo Machado por lá, por Brasília, ainda como subprocurador da República, a história era bem outra. Tínhamos limpeza, cara limpa, né? Transparência. Não temos mais. Essas figuras
ficam para trás. E No a gente... mínimo, é tomando um chopinho no Piantela com essa turma. É verdade. O programa se despede, um abraço em todos, um bom jogo e amanhã todos na Parrilla del Sur.